Fala, galera. Deixa eu dar uma iluminada aqui que melhora um pouco. Então, a gente viu, né, na semana retrasada, membrana plasmática, e agora a gente vai dar seguimento ao nosso conteúdo falando de organelas citoplasmáticas. Então, o que são organelas citoplasmáticas? Organelas citoplasmáticas são produtos, né, celulares, são constituintes celulares que desempenham funções, né? Só relembrando um pouquinho, a célula ela é constituída de membrana plasmática, núcleo e citoplasma. Essas organelas citoplasmáticas, logicamente, ficam no citoplasma. E essas organelas citoplasmáticas, elas possuem alguns tipos, e cada tipo desse vai desempenhar uma função específica. Vamos lá. Vamos começar falando da mitocôndria, que é uma das mais importantes aí e que com certeza vai ser cobrada para vocês em algum vestibular que vocês forem fazer esse ano. Então a mitocôndria, ela surgiu de uma bactéria, né? Ela ocorre através da incorporação de uma bactéria e a função da mitocôndria é produzir energia. Energia essa que é chamada de ATP, correto? A mitocôndria, ela tem algumas composições. Então a mitocôndria, ela tem uma membrana, que é a parte mais externa dela. Ela tem uma matriz que fica entre o seu interior, que é chamado de crista, e a membrana. Beleza? A função da mitocôndria é a produção de energia. Uma outra organela é o cloroplasto. O cloroplasto, ele tem a função de fazer fotossíntese e ele também surgiu de uma bactéria. Lembrando que a fotossíntese é o quê? É a produção de oxigênio e glicose através de água e gás carbônico. Lembrando que só quem faz fotossíntese são as plantas. Então os cloroplastos eles só são encontrados aonde? Nas plantas. Beleza? Além do cloroplasto, o cloroplasto também surgiu de uma bactéria, beleza? Ele tem uma membrana e tem membranas dentro dele, que são chamadas de tilacoides, que tem como função absorver energia solar para que possa ser feita a fotossíntese. Além disso, temos também o ribossomo. Ribossomo, que é como se fossem duas carnezinhas de hambúrguer, uma em cima da outra, tá? E é uma organela que tem a função de produzir proteína, mas proteína essa que ficará dentro da nossa célula. Uma outra organela é chamada de retículo endoplasmático rugoso ou granular. É uma membrana que possui ribossomos ao redor dela. Então vamos pensar comigo, o ribossomo o que ele faz? Ele produz proteína, correto? Então o retículo endoplasmático rugoso ou granular irá produzir proteína. Proteína essa que não ficará dentro da célula como os ribossomos. Essa proteína que é produzida pelo retículo endoplasmático rugoso ou granular, ela irá para o meio extracelular ou então para a membrana plasmática. Beleza? Então, lembra o seguinte, ribossomo produz proteína, só que o ribossomo é proteína para dentro da célula. O retículo endoplasmático rugoso ou granular é proteína que vai para o meio extracelular, para fora, como por exemplo os hormônios insulina, glucagon, ou então são proteínas que vão ficar na membrana plasmática, na membrana celular. Mas Gustavo, como é que essas proteínas vão saber para onde elas vão? Através do complexo de Golgi. Toda proteína que é produzida pelo meu retículo endoplasmático rugoso ou granular, ela precisa necessariamente passar pelo complexo de Golgi, que tem como sinônimo complexo golgiense. Esse complexo de Golgi ou golgiense, ele tem a função de modificar, endereçar e empacotar essas proteínas. Ou seja, ele prepara essas proteínas para elas irem para o meio extracelular. Correto? Então, toda a proteína que vem do retículo endoplasmático rugoso passa pelo complexo de Golgi. Tranquilo? Além disso, o retículo endoplasmático ele pode ser também do tipo agranular ou liso. Ele não tem ribossomo. Então, se ele não tem ribossomo, ele não produz proteína. Ele vai produzir um outro constituinte, que é o lipídio, né? Ou que são gorduras, ou então hormônios sexuais, como testosterona, que é o hormônio sexual masculino, estrogênio e progesterona, que são hormônios sexuais femininos.
Lembrando que esses hormônios sexuais, os três estão presentes tanto no homem quanto na mulher. O que difere é a concentração deles. O homem ele vai ter mais testosterona, enquanto as mulheres terão mais estrogênio e progesterona. Além disso, esse retículo endoplasmático liso, eles fazem a detoxificação do organismo. O que é isso? Ele limpa o organismo. Então, quando você consome mais uma substância nociva, uma substância tóxica, né, mais retículo endoplasmático liso ou agranular será produzido. Por exemplo, álcool. O álcool ele é degradado pelo retículo endoplasmático liso lá no nosso fígado. Por que tem gente que fica bêbado com uma latinha de cerveja? Talvez alguém se identifique nesse momento. Brincadeira. E tem gente que precisa de uma caixa para ficar bêbado. Pelo seguinte... Isso é explicado pelo retículo endoplasmático liso. Quanto mais substância nociva você bebe ou consome, quanto mais álcool você consome, mais retículo endoplasmático liso é produzido. E com isso você aumenta a tolerância do organismo a esse produto tóxico. Beleza? Então, quando essa quarentena acabar, né, você vai para aquele churrascão de família, você tem um tio lá que bebe pra caramba e ele não fica bêbado. Agora você sabe explicar o porquê dele não ficar bêbado, beleza? Por quê? Porque ele tem muito retículo endoplasmático liso. Então, quando você chegar nesse churrascão, você vai virar para esse tio e vai falar: tio, sabe por que você não fica bêbado? Porque você tem muito retículo endoplasmático liso ou agranular. Porque quanto mais você consome álcool, mais esses retículos são produzidos. E ele vai te perguntar: caramba, como é que você sabe isso? Você vai falar o quê? O que você vai falar? Eu aprendi isso no curso Potência. Beleza? E ele vai falar o quê para você? Você com certeza já sabe a resposta. Caramba, esse curso é bom mesmo. Correto? Vamos continuar. Lisossomo. Lisossomos são organelas citoplasmáticas que provocam lise de micro-organismos e substâncias que entram na célula por endocitose. O retículo endoplasmático liso é uma bolinha cheia de pontinho dentro. Por quê? Porque ele tem uma vesícula que é cheia de enzima. O que a enzima faz? Quebra. Então, o lisossomo é a principal organela responsável pelo combate a micro-organismos. Então, o coronavírus entrou na sua célula, os glóbulos brancos vão lá, cheio de lisossomos, para tentar matar esse coronavírus, né? Pode ser bem sucedido ou não. Por que as pessoas mais idosas são mais vulneráveis ao coronavírus do que as pessoas jovens? Porque as pessoas idosas têm menos lisossomos do que as pessoas jovens. Mas não necessariamente significa que todo jovem vai ser curado da doença. Não. Inclusive, nem se tiver histórico de atleta vai ser curado, porque isso são vários mecanismos celulares, né, responsáveis por causar a lise desse micro-organismo, tá bom? Beleza. Vamos continuar que está acabando. Então, essas proteínas, uma questão que é muito cobrada em prova são as questões das proteínas de exportação. Essas proteínas de exportação, elas possuem todo um caminho a ser seguido para ser jogadas para fora da célula. Então a gente tem que essas proteínas de exportação elas começam a ser produzidas no retículo endoplasmático granular ou rugoso, né, que produz essas proteínas. E essas proteínas precisam ir para o complexo de Golgi. Mas para ir para lá, elas precisam necessariamente passar no citosol, no citoplasma, por vesículas de transporte, né, porque senão elas serão degradadas. Então, elas vão para o complexo de Golgi através de vesículas de transporte. Chegando no complexo de Golgi, ele empacota, ele modifica e ele endereça essas proteínas. E manda através de vesículas de secreção para o meio extracelular. Beleza? Proteína não pode andar solta na célula, porque senão ela é degradada. Então, o caminho da proteína é de exportação, que vai para fora da célula. Começa no retículo endoplasmático rugoso ou granular, vai para vesículas de transporte, depois vai para o complexo de Golgi, depois vai para vesículas de secreção e finalmente ela é jogada no meio extracelular. Beleza? Então, como é que eles gostam de cobrar isso? Gostam de cobrar através de radioatividade. Marcam uma proteína com isótopo radioativo e botam um gráfico lá perguntando aonde está a concentração. Então, a concentração vai começar mais alta no retículo endoplasmático rugoso, depois ela passa para a vesícula de transporte, depois para complexo de Golgi, depois vesícula de secreção e finalmente o meio extracelular. Tranquilo?
Então vamos finalizar aqui falando dos tipos celulares. Os tipos celulares, eles podem ser de dois tipos, procarionte ou eucarionte. Qual é o tipo celular mais desenvolvido? É aquele que começa com o prefixo eu, né? Por quê? Porque você, meu amigo, você, por mais que você ache que não, você é um ser mais desenvolvido. Então, os seres, como animais e vegetais, eles possuem células eucariontes. E o que diferencia a célula eucarionte da procarionte? É porque a eucarionte tem núcleo. A procarionte, ela não tem núcleo, beleza? E a procarionte é tipo celular das bactérias. Além disso, as procariontes, elas não têm núcleo e têm o DNA em espiral. Já as eucariontes, elas possuem núcleo e têm o DNA em dupla hélice, beleza? Agora, como diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal? A célula animal, ela não tem parede celular nem cloroplasto. A vegetal, por sua vez, ela tem parede celular e cloroplasto. Por quê? Porque faz fotossíntese. Beleza, galera? Então, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Tranquilo? E eu esqueci de falar só uma coisinha aqui, que são os vacúolos. Os vacúolos, eles possuem alguns tipos. É o vacúolo pulsátil e de armazenamento. O vacúolo pulsátil, ele serve para jogar água para fora, enquanto o vacúolo de armazenamento, ele serve para armazenar. Armazenar o quê? Amido. Então, ambos são organelas de plantas, que são o vacúolo pulsátil e o de armazenamento. O vacúolo pulsátil joga água para fora e o vacúolo de armazenamento armazena amido. O vacúolo pulsátil, ele também está presente em protozoários de água doce. Por quê? Porque se eles não fossem presentes, a água entraria por osmose e eles acabariam sofrendo lise. Então, como eles possuem esses vacúolos pulsáteis, eles conseguem resistir a isso jogando água para fora. Beleza, galera? Então é isso. Essa foi a nossa primeira aula virtual aí, beleza? E se cuidem. Cuidado aí com o coronavírus, lavem as mãos e estudem, porque o vestibular não dá folga, beleza, galera? Um beijo aí e é isso.